pessoal! A Oxys apresenta o curso de formação continuada em Psicopedagogia 2021 com a professora Néclia Dantas. Este primeiro módulo terá como tema a arte na terapia psicopedagógica, como, quando e onde. O curso terá 8 módulos com 160 horas de carga horária com aulas ao vivo. Porém, posteriormente, ficarão gravadas na plataforma junto com todos os materiais de apoio. A Oxys agradece. Aproveitem bem a aula. Uma satisfação tê-los aqui. É com muito prazer que hoje iniciamos o curso, de formação continuada com a temática Arte na Terapia Psicopedagógica, como, quando e onde. Esse tema ele vem para iniciar com as 8 temáticas desse projeto lindo que iniciou em 2020, com um sonho que é levar a formação continuada para os psicopedagogos, professores das salas de recurso, professores do ensino fundamental, ensino médio, educação infantil. É muito importante que esse olhar psicopedagógico ele permeie também a sala de aula. E continuada, ele surge da minha experiência enquanto profissional, que trabalho na área há um pouco mais de 20 anos, e na minha trajetória, eu percebi o quanto os profissionais precisavam de um espaço para se atualizarem, o quanto os profissionais eles necessitavam estar em constante atualização, com informações de qualidade, pensando sobre a sua atuação, estando nessa troca e nessa situação de digamos que nessa situação em que a gente pudesse estar o tempo todo em movimento com esse sujeito que necessita horas aprender e horas ensinar, porque nós também precisamos aprender o tempo todo. Então, nesses espaços de aprendizagem, o projeto de formação continuada é um projeto que ele proporciona esse espaço em que eu estou aqui ensinando, mas eu também estou aqui aprendendo. Então, é nessa troca. Então, o Formação Continuada, ele se propõe a ser esse espaço, onde a gente está aqui nessa eterna troca. E, pensando nisso, eu criei esse projeto no ano de 2020. Então, eu tive um grupo de profissionais que acreditaram nesse projeto, e esse projeto ele começou a ganhar uma dimensão maior. E foi aí que a Oxys chegou. A Oxys ele é uma parceira que veio a contribuir muito para que esse projeto ele pudesse alçar voos maiores. Então, é uma empresa que se propõe a administrar esse projeto, e eu estou muito feliz com essa parceria. Então, a gente tem aqui a Cláudia, a Núbia, a gente tem o Gustavo, tem o Marcos, que são pessoas fantásticas que estão aqui, abrilhantando ainda mais. Tem outras pessoas, que o grupo é muito maior do que eles 4, mas assim, eu tenho mais contato com eles. E eu estou aqui preocupada apenas em ministrar o conteúdo, e toda a administração de todo esse projeto estão com eles, tá? Eu queria aqui, de antemão, agradecer toda essa parceria, e dizer que vocês estão fazendo a diferença na minha vida. Muito, mas muito, muito obrigada. E aqui, o porquê a arte, Por que trabalhar a formação continuada em psicopedagogia e trazendo a arte para esse projeto? Porque na minha trajetória profissional, enquanto professora, e aí eu gostaria de frisar aqui que a minha trajetória se iniciou não num consultório de psicopedagogia, mas ela se iniciou dentro de uma sala de aula. Ela se iniciou questionando o porquê as pessoas não aprendem todas ao mesmo tempo. Não se aprende ao mesmo tempo, do mesmo jeito. E eu fui fazer a psicopedagogia para tentar entender isso. Antes mesmo de fazer a pedagogia, eu já tinha uma formação, eu já era formada em contabilidade, eu sou contadora também, eu tenho uma graduação na área de exatas. Isso me deu o acesso à especialização. E porque também sou uma pessoa que tive muita dificuldade de aprendizagem. Então, eu fui buscar respostas para a minha pessoa. E lá eu me encontrei, enquanto uma pessoa com dificuldade de aprendizagem, entendendo por que as pessoas não aprendem do mesmo jeito. E, nesse momento, eu estava numa sala de aula como professora, porque naquela época eu estava desempregada e a escola
ela não exigia pedagogia para ser professora de maternal. Então, eu fui fazer essa especialização e nessa especialização eu me encantei com a área de aprendizagem. E aí eu fui fazer pedagogia, já especialista em psicopedagogia. E eu queria entender os porquês da aprendizagem. E lá eu entendi que a psicopedagogia não iria me responder tudo. E aí eu fui buscar a resposta nas artes, na contação de história, e aí eu fui buscar a fundamentação na arte de contar histórias, eu fui buscar a fundamentação na arte das pinturas, eu fui buscar a fundamentação na arte-terapia, e eu juntei a arte-terapia com a psicopedagogia, e aí nasceu o diálogo entre a psicopedagogia e a arte-terapia. E durante as 8 temáticas do curso de formação continuada em psicopedagogia, aonde hoje nós estaremos ministrando a primeira temática, eu vou estar trazendo para vocês a construção de todo esse processo do diálogo em que eu experimentei na minha trajetória psicopedagógica clínica, enquanto professora de pós-graduação, enquanto professora de sala de aula, porque durante a minha trajetória eu não fiquei só escondida num birô e numa cadeira como psicopedagoga clínica, não. E mesmo assim, enquanto psicopedagoga clínica, eu vou para o chão, eu vou para a escola, eu dialogo com as famílias, eu não sou aquela psicopedagoga de jaleco, eu sou aquela psicopedagoga que vai, que bota a mão na massa, que se movimenta, que sai do consultório, que leva paciente para fazer passeio, né, que se inquieta, que vai na casa do paciente, que dialoga com a sociedade, né, que faz acontecer fora do consultório. Então, eu vou trazer esses diálogos que aconteceram e que continuam acontecendo. E durante essa trajetória, eu não fui só a psicopedagoga, e não sou só a psicopedagoga clínica. Eu também sou funcionária pública e eu tenho um vínculo com a Prefeitura de Socorro como professora polivalente. Então, horas eu também estive em sala de aula. Então, eu também sou a professora nesses diálogos da arte com a psicopedagogia. Então, todo esse material que eu vou estar trazendo para vocês no curso de formação continuada em psicopedagogia, eles vão estar dialogando com a psicopedagoga, a arte-terapeuta em sala de aula, como professora do primeiro ano de uma escola pública no Parque São José, em Nossa Senhora de Socorro, a Grande Aracaju, que é uma cidade vizinha, Aracaju. A gente tem pessoas fora do município aqui de Aracaju, então é uma cidade vizinha, a Aracaju, chamada Grande Aracaju. Horas como psicopedagoga de uma cidade chamada Aracaju, horas como professora de pós-graduação, horas como contadora de história, que sai aqui pelo mundo contando histórias, né? E experiências que falam da aprendizagem humana. Então, é essa a experiência que eu trago. Né? E como contadora de história também, né? Eu vi aí a mensagem que passaram, né? É como contadora de história, porque como contadora de história eu também me descobri, né, como um potencial que podia tocar a história do outro, porque ao passo que eu conto uma história, eu posso acessar a história do outro, e quando eu acesso a história do outro, eu dou a possibilidade de que ele traga um pouco da sua dor, um pouco da sua dificuldade, e que ele possa olhar. Porque quando sai aquilo que está dentro de mim, que eu projeto para fora, eu tenho a possibilidade de olhar. E quando eu olho, eu tenho a possibilidade de cuidar. Aquilo que está fora, aquilo que está dentro, que eu trago para fora, eu tenho muito mais possibilidade de cuidar. Então, foi aí que eu descobri que a arte, ela tem muito mais possibilidade de trazer questões que muitas vezes eu não tocava enquanto apenas com materiais e com recursos que eram apenas da psicopedagogia. Então, é nesse diálogo que foi construído esse material do curso de formação continuada. E foi aí que eu trouxe o projeto 2021, com essa temática. Poderia ter trazido outras questões relacionadas por exemplo, a inclusão, que é uma outra área minha de atuação. Mas independente do solo que eu pise, enquanto psicopedagoga, seja trabalhando com idosos, seja trabalhando com a inclusão, que é uma outra área que eu atuo muito, com pessoas com autismo, com alunos com necessidades específicas, né? Na minha trajetória como professora, a minha marca também, trabalhando com o público de autismo, pessoas com deficiência intelectual, poderia estar fazendo uma formação com isso.
Mas independente do público, independente do sujeito em que você vai atuar, se você souber quais são os recursos que você vai estar acionando a aprendizagem desse sujeito, você acionando com esses recursos da arte e dos elementos da psicopedagogia na visão sistêmica, né? Quem já foi meu aluno, quem já teve supervisão comigo, quem já trabalhou comigo, sabe o quanto eu trabalho na visão sistêmica. Independente de onde você for, você levando essa malinha com esses instrumentos, você abrindo esse leque de possibilidades com a arte, com essa visão sistêmica, no olhar psicopedagógico, você vai aonde você quiser, aonde a sua mente quiser alcançar. Então, é disso que nós vamos falar hoje. Então, dito isso, eu sou Néclia Dantas de Carvalho. Sou mãe, sou mulher, sou professora, sou psicopedagoga, arte-terapeuta, amo a aprendizagem humana, amo entrar nesse universo, trabalho com isso. Independente de trabalhar com isso, sempre me inquietei, Por que trabalho com isso? Para que trabalho? Não é nem o porquê, mas o para que trabalho com isso. Porque sempre me inquietei enquanto Néclia criança, enquanto Néclia adolescente, enquanto Néclia jovem que era cobrada a entrar no mercado de trabalho. E antes de ser cobrada, eu tive a necessidade de entrar no mercado de trabalho quando vi o meu pai desempregado, quando vi que precisava trabalhar para me alimentar. Mas eu não conseguia arranjar emprego, eu fazia entrevista de trabalho, eu não entendia por que as pessoas não me davam emprego. Eu ia lá e dizia, poxa, eu quero trabalhar. Eu não conseguia passar numa entrevista de emprego, eu dizia, nossa, será que eu sou tão burra assim, Antigamente se usava muito essa palavra, você é burra. Hoje em dia a gente já disfarça esse termo burra, Por que eu não consigo passar numa entrevista de emprego? Eu não entendia muito isso, alguém tinha que me dar uma chance, E aí eu fui entender que existia algo de dificuldade em mim e que numa entrevista onde tinha um psicólogo que me entrevistava, eu não passava. E aí eu fui tendo que calçar o meu caminho, para que eu pudesse um dia sobreviver, e superar essas dificuldades e hoje ser quem eu sou. E foi nesse objeto em que eu, para me reconstruir, ressignificar e poder também ajudar outras pessoas. Então, é essa Néclia que hoje está aqui diante de vocês para poder falar sobre a aprendizagem humana, E enquanto pessoa que também se superou e vem ressignificando a sua história, E hoje atende crianças e adolescentes e adultos com histórias que também estão se superando e que também estão aí no mercado de trabalho, trabalhando e fazendo coisas belíssimas. E que vocês também têm diante de vocês um público na qual vocês também podem colaborar com essa trajetória. Então, o que vocês podem esperar de mim? Vocês podem esperar de mim um conteúdo em que vocês possam levar para a ação profissional de vocês, emocionada, me vendo nessa história. Sim, Helena, eu conheço a sua história, meu amor, eu faço parte dessa sua história, estou toda arrepiada aqui, ó. Sim, podemos fazer a diferença na história dessas pessoas. Não é à toa que escolhemos a psicopedagogia, não é à toa que vocês escolheram estar aqui, porque vocês estão aqui cada vez mais tentando se tornar profissionais que possam oferecer cada vez mais conteúdos de qualidade. Sim, porque as pessoas que escolhem você como profissional, elas escolhem porque elas esperam de você algo em que elas possam crescer. Porque ninguém chega no consultório psicopedagógico porque está tudo bem. Ninguém chega numa sala de aula esperando que vá simplesmente passar por ali e vai ficar tudo do mesmo jeito. As coisas, elas vão mudando. A pessoa, quando entra numa sala de aula, ela espera sair melhor. Ninguém entra numa sala de aula esperando sair pior. Hoje em dia, o que a gente vê dentro das salas de aula são os processos de aprendizado, onde a criança, muitas vezes, ela não consegue superar as suas dificuldades. Ora, o que o professor hoje precisa buscar? Precisa buscar o seu autoconhecimento, a sua saúde, porque se ele não tiver saúde mental, ele não vai conseguir oferecer o melhor para o seu aluno. Me perguntam, será que o seu curso ele é para o público-alvo professor? Sim. O professor precisa entender dos processos de aprendizado para ele saber o que oferecer para o seu aluno.
Porque o professor ele não vai só oferecer para o seu aluno, ele não vai oferecer só para o seu aluno o conteúdo, ele vai oferecer para o seu aluno também o conteúdo com qualidade, para que essa qualidade ela chegue até ele de acordo com a subjetividade, de acordo com o seu eu. Se eu sei, vocês vão ver aqui nos slides, eu trago uma história que aconteceu numa escola pública na qual eu estava como professora do primeiro ano. Eu vou contar para vocês um pouco dessa experiência, como a arte veio para essa sala de aula e como ela mudou a realidade daquela sala de aula. Eu dei o conteúdo, eu ensinei, eu alfabetizei, mas eu mudei uma realidade a partir de recursos artísticos, a partir do meu olhar sistêmico, a partir da psicopedagogia. Aí o professor pode questionar, mas eu não sou psicopedagoga, eu não sou arteterapeuta. Você não precisa ser psicopedagogo, você não precisa ser arteterapeuta para mudar essa realidade. Você precisa conhecer, você precisa ter um pouco de sensibilidade, você precisa se cuidar, você precisa saber do processo de aprendizado. E é para isso que você pode estar aqui. E é para isso que você, sim, pode conhecer um pouco de cada coisa, além do conteúdo. Porque as salas de aula elas estão cheias de situações específicas, as salas de aulas elas estão, sim, cheias de demandas que vão além de conteúdos e de grades curriculares que vão falar de necessidades de desenvolvimentos para aprender a ABC, para aprender a somar, a multiplicar, até mesmo porque se você não tiver estruturas adequadas do desenvolvimento, você não vai conseguir aprender a ABC, nem a somar, nem a dividir, nem a nada. E é disso que eu estou falando. Porque eu falo, inclusive, do lugar de uma aluna que não conseguiu. E que não entendia porque ia para o emprego, ia para uma entrevista de emprego, achando que ia conseguir aquele emprego e não conseguia. E não entendia por quê. Por que eu não vou? Por que essa vaga não pode ser minha? Vem cá, me diga aí. E o pior, você não consegue a vaga de emprego e aquele outro que não lhe dá, não lhe diz, olha, você precisa melhorar nisso. Você não consegue por isso, por isso, por isso. E na sala de aula, quando você não consegue, também não lhe diz por que você não consegue. Então, o curso de formação continuada, ele vai trazer conteúdos para que você possa, sim, dialogar com essas questões. O objeto de estudo no curso de formação continuada é a aprendizagem humana. E a gente vai dialogar com a arte para que isso possa fazer a diferença na sua ação profissional. Então, agora vamos lá. No próximo slide, a gente já tem o tema, né? A arte na terapia psicopedagógica, como, quando e onde. Então, a gente vai responder essas 3 perguntas. Como, quando e onde. Mas antes, a gente vai fazer algumas reflexões. Mas, afinal, o que é a arte? Antes de a gente entrar nessa reflexão, eu gostaria de dizer para vocês que eu gosto de coisas muito práticas. Então, durante os slides, no próprio slide, vocês vão ver conteúdo de aprofundamento. Então, vocês vão verificando os slides, e lá no próprio slide vai ter lá os links para que vocês possam, se tiver curiosidade de se aprofundar naquilo que for dito aqui, vocês clicam lá e vão lá se aprofundar nas leituras. Vai ter a plataforma tem a plataforma de ensino, onde durante um ano vocês vão poder ter acesso, tá, à aula que vai ficar gravada. Então, quem ficar de forma permanente aqui vai ter acesso, vai ter o login, tudo direitinho, a Ox está cuidando de tudo, bem organizado, tá? E é para isso que ela está aqui. Então, assim, é um diferencial. Vocês vão ter acesso à aula gravada e vai ter acesso ao conteúdo, além do que está aqui nos slides. Então, tem os slides, tem a aula gravada, então os links estão dentro do próprio slides e tem um conteúdo, nesse tema ainda tem um conteúdo que é um arquivo em PDF, que é sobre um caso que eu vou falar aqui, que está dentro do slide, mas é um artigo que eu apresentei na Escola de Medicina de Buenos Aires. Esse artigo está publicado e ele vai ter acesso, vocês vão ter acesso ele aqui em arquivo em PDF. Tudo isso vai ficar, vocês vão ter acesso nessa plataforma que é da Visos, que é uma outra parceira, tudo bem? Então, vamos lá. Dentro de uma escola e um outro dentro do espaço clínico, tá?
Próximo. Onde houver o sujeito em situação de aprendizagem, há a possibilidade da aplicação da arte, tá? Então, onde houver o sujeito em situação de aprendizagem. Gente, o foco não é o problema. O foco é o sujeito. O sujeito, ele sempre vai lhe oferecer possibilidades, sim, de atuação dentro dos processos de aprendizado. É claro que as manifestações que lhe chamam a atenção podem ser as manifestações negativas. Eu vou dar o exemplo aqui, que as manifestações que gritaram dentro desse espaço escolar e que permitiram, que a diretora permitiu em que eu atuasse com esse projeto, foram manifestações negativas. Mas quando eu fui propor esse projeto, eu olhava para o sujeito como um ser que sim, poderia me dar respostas positivas. Não foi a manifestação de violência que me fez acreditar que o projeto dava certo. O que me fez acreditar foi que eu estava lidando com sujeitos em situação de aprendizagem. E que todo mundo é capaz, sim, de dar coisas positivas, tá? Então, a arte conectada às expressões do corpo organiza o pensamento e faz fluir um campo de possibilidades para o desenvolvimento da aprendizagem. E foi a partir daí que essas pessoas começaram a mudar o comportamento, a partir do que o projeto começou a propor. E o fio condutor era o quê? A arte. No próximo slide, a gente vai começar a falar sobre essa conduta. A arte conectada às expressões do corpo organiza o pensamento e faz fluir um campo de possibilidades para o desenvolvimento da aprendizagem. Aqui são começa a colocar aqui algumas imagens. São corações especiais espalhados num lugar muito especial a partir da arte em sala de aula. Esses corações, eles fazem parte de um projeto que foi desenvolvido dentro de uma escola, numa comunidade na Grande Aracaju, tá? Esses corações, eles foram realmente espalhados dentro dessa comunidade. É um povoado pequeno, tá? E esse povoado, ele fica à beira da BR-101, a caminho da sede desse município. Ele foi distribuído, ele foi confeccionado durante 3 meses, todo feito com material produzido pelos alunos durante 3 meses, sobre a regência das professoras, e ele tinha um para quê, porque essas relações eram muito violentas, então a gente ia construindo esses corações, mas quando a gente ia construindo esses corações a partir da arte, a gente ia construindo uma relação de amizade, dando lugar ao companheirismo ao invés de violência, ao invés de xingamento. Eles se xingavam muito, eles eram muito... era uma relação de muita raiva, assim. O recreio, a diretora suspendia porque eles brigavam muito. Eles só saíam da sala para poder pegar o prato de comida como é que chama? Na cozinha. Não podiam ficar no pátio da escola porque brigavam muito. A diretora disse que não liberava o recreio porque só tinha confusão. Só iam para o banheiro vigiado pela professora, e a professora saía da sala para levar para o banheiro. Quando deixava a turma sozinha, a turma brigava. Então era tudo muito assim, tudo muito, sabe? Parecia que todo mundo vivia em sinal de alerta, porque a qualquer momento a bomba explodia e era briga, né? Então, essa primeira imagem, corações especiais, porque foi muito especial mesmo. A gente vê as relações sendo transformadas a partir desse projeto. Próximo slide. Aqui são as imagens, né, que foram os corações que a gente foi produzindo. Pode passar. A problemática. Então, qual foi a demanda? Então, eu não falei que quando é que a arte entra? Quando existe uma demanda. Então, qual era a demanda? A demanda era o enfrentamento dos desafios no cotidiano escolar, permeado por comportamentos intitulados pelos professores da escola de violentos. Então, as professoras diziam que as crianças eram violentas, né? E instituídos como práticas nas relações, inclusive influenciando na comunicação dos professores, as figuras de autoridades em sala de aula. Os próprios professores dessa escola, e eu, parte dessa escola,
eu estava um pouco, não melhor do que ninguém, mas eu estava na figura de estar incomodada. Então, não é que eu estava numa posição melhor, mas eu já me sentia incomodada com a maneira como os professores falavam com os alunos. Então, de repente, eu também começava a falar dessa forma, porque a gente acaba vivendo muito aquele ambiente, né? Então, as professoras se referiam aos alunos também de forma violenta. Então, elas não percebiam que elas também estavam sendo violentas, né? A comunicação com os alunos era uma comunicação verbal violenta. Então, gritaria, sai daí, menino, para de briga. Às vezes, o apartar a briga era uma forma violenta. Então, as relações estavam muito contaminadas. A comunidade tratava a escola com hostilidade. Então, a mãe chegava com hostilidade para reclamar do filho e reclamar da professora que não tratava o filho. Enfim, então era uma confusão total. Então, a comunidade tratava a escola com hostilidade e manifestava essas questões na forma de se comunicar e agir. Então, era uma troca de hostilidades entre um era hostil, o outro respondia de forma hostil, a diretora também. Então, as pessoas não se comunicavam de uma forma... não existia uma escuta, né? Não se parava para escutar, para ouvir o outro, não se acolhia, não existia um acolhimento, era só o bate-rebate, né? Eu escuto, eu me defendo, existia muita defesa, então um acusava, o outro se defendia. Então, nessa questão de acusação e defesa, as pessoas não se encontravam, né? Próximo slide. Aí a gente tem aqui, então eu tenho a problemática e quais foram os caminhos? A arte, como expressão de manifestação para a busca do equilíbrio da emoção. Raiva presente e atuante nas relações. Então, o primeiro passo era reconhecer que a raiva estava presente nas relações. Eu só posso cuidar daquilo que eu vejo. Se eu não vejo e se eu não reconheço que a raiva está ali presente, como é que eu vou transformar aquilo? Né? Então, era importante que a gente reconhecesse aquilo como presente nas relações. Então, a raiva é presente e atuante nas relações do cotidiano, de forma acentuada e ligada a sentimentos negativos que dialogavam com o cotidiano. Aí veio o quê? Veio o projeto. Eu reuni os professores e a diretora chegou para o grupo de professores e disse assim: nós temos um desfile cívico e eu quero participar. E ninguém do grupo queria participar do desfile cívico. Eu vi ali uma oportunidade. A diretora quer participar, os professores não querem. Eu vou conversar com os professores, a gente cria um projeto e diz a diretora que a gente vai usar o desfile 7 de setembro, mas a gente aceita participar do projeto de 7 de setembro, mas com o nosso projeto, e não com o projeto que a diretora... Então, era uma maneira de que a diretora realiza o sonho dela e a gente bota o projeto em prática. E aí a gente lançou, as professoras aceitaram, e eu lancei o projeto, a arte de incluir com o coração. A problemática qual era? Melhorar as relações. E a gente começou a trabalhar o projeto para que em setembro a gente colocasse a culminância do projeto. O projeto foi inspirado na ação Dois Sentimentos. Como foi que eu sensibilizei as professoras? Eu cheguei para as professoras, pedi um tempo à diretora. Diretora, a gente vai conversar aqui, depois a gente fala com a senhora. Tá. Porque se a gente envolvesse a diretora, as coisas iam ficar mais difíceis, porque os professores estavam bloqueados, não queriam papo com a direção. Cheguei para os colegas e disse: gente, a gente está vivendo situações difíceis aqui na escola e a gente precisa melhorar essas relações. Vamos aproveitar. Vamos fazer o seguinte, existe um projeto que chegou aqui na cidade. Lembra que no final de semana que passou, pessoas estavam distribuindo corações no sinal e que isso impactou muito, porque a gente parava no sinal, a gente abria os vidros, a pessoa, ao invés de pedir coisas ou de oferecer propagandas, elas ofereciam corações. Eu fiquei impactada com isso e pesquisei na internet. Existe um projeto que é no Brasil todo chamado Dois Sentimentos. Eu pesquisei isso e achei interessante. A gente poderia fazer isso aqui. Eu entrei em contato com eles e perguntei se eu poderia fazer isso aqui, numa forma de manifestar também o doar sentimentos através da arte. E eles me autorizaram. E a gente vai replicar essa ideia aqui. Vocês topam, sendo que a gente vai doar corações no desfile de 7 de setembro. E a gente vai trabalhar a confecção desses corações aqui, melhorando as relações de violência, passando da violência para a paz.
Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou explicar. Aí eles aceitaram. Acharam interessante, aceitaram. A gente levou esse projeto para a diretora e a diretora aceitou. E aí, como é que ficou? O projeto foi a inspiração no Dois Sentimentos, que esteve como manifestações nos sinais da cidade. E aí, no próximo slide, eu vou explicar para vocês como é que isso aconteceu. Conhecer o projeto Dois Sentimentos foi um reconhecimento de que cada ser humano é um presente divino que se estabelece no plano terreno, com muitos propósitos, e dentre tantos, o mais belo, levar ao próximo o amor sem pretensão de retorno, pois este vem sem precisarmos seguir, exigir ou esperar. O retorno simplesmente vem. Uma recompensa que chega em forma de energia que envolve e mobiliza para novas ações. Energia cíclica e poderosa que se traduz em sorriso, palavras, ideias e mais ações e ações. Uma grande bola de bem, despretensiosa, silenciosa, generosa e renovada. Esse texto foi o texto que eu utilizei para sensibilizar os professores. Eu cheguei e disse assim, quem estava na cidade no final de semana e recebeu o coração? Aí 2 professoras disseram que receberam. Qual foi a sua reação quando estava no cotidiano e recebeu esse coração? A minha reação foi de sorrir. A minha reação foi de abraçar, a gente não estava na pandemia ainda, né? De querer abraçar a pessoa. Eu fiz, então, imagine a gente fazer isso com essas crianças aqui, onde elas vão construir esse coração. Será que a gente não vai conseguir mudar esse sentimento delas? E aí eu dei esse texto para eles e eles disseram, vamos tentar. Custa nada a gente tentar. E foi aí que a gente começou esse projeto. Pode passar? E aí, então a gente começou a construir os objetivos, melhorar as relações entre os alunos e professores, assim da forma como os mesmos se vinculam com o recreio. O recreio era o ponto de conflito, tá? Porque a gente queria recreio e a diretora dizia que não ia dar o recreio porque eles só faziam brigar no recreio. Aplicar no espaço escolar a metodologia da transformação de conflito em chave de paz. Eu sou especialista em desenvolvimento humano e resolução de conflito. E aí eu levei algumas metodologias que eu aprendi na questão de resolução de conflito em chave de paz, também com a utilização da arte. E instalar a prática da comunicação não violenta, que é outro estudo que eu faço. Utilizar a arte como recurso de sensibilização para o despertar do olhar ressignificado e a mobilização para o processo de transformação de comportamentos disfuncionais. Então, esse era o nosso objetivo. Tudo isso, gente, foi possível graças àquela tríade da aprendizagem à arte. Todas as ações, elas tinham um objetivo final, que era uma produção artística. Então, tudo que a gente fosse fazer com o grupo em sala de aula, a gente desenvolvia uma ação com produção artística. E a produção artística era o quê? O coração. Lembra daquelas imagens dos corações? A gente fazia em sala de aula. Agora, tinha um para quê ali. Então, o primeiro ano, a gente planejou, tinha um planejamento. Então, o primeiro ano ia trabalhar a valorização da comunidade, para a gente passar. Porque na cultura de paz, a gente trabalha o reconhecimento do eu e do outro, o reconhecimento da comunidade. Então, para que a gente possa desenvolver uma conduta assertiva de cultura de paz, a gente tem que se reconhecer com o outro, se reconhecer com a comunidade. Então, a gente tinha que trabalhar isso naquele grupo. Então, nas salas de aula, a gente ia trabalhar isso. Eu e o outro, eu e a comunidade. Então, a gente começou, por exemplo, eu com a minha turma do primeiro ano, eu fazia visitas na comunidade, passeando e reconhecendo o espaço. Ai, vamos lá, vamos andar aqui na comunidade. Onde é que é a casa de fulano? Olha, a casa de fulano, que legal. Vamos conhecer a casa de fulano. A gente ia pela outra rua, conhecendo a casa de ciclano. A gente ia fazendo passeios pela comunidade, valorizando a comunidade. Depois a gente voltava para a sala de aula, desenhava as ruas, desenhava as casas, e a gente ia pintando as cores dessas casas, pintando as cores das ruas, projetando as belezas do local pelos olhos dessas crianças. E a gente ia desenhando isso em corações de papel. Depois a gente desenhava isso, colava isso em corações coloridos e guardava isso para depois ser distribuído nos desfiles de 7 de setembro. E eles sabiam que essa imagem que eles pintavam em corações iam ser distribuídas nos desfiles de 7 de setembro. E existia toda uma valorização e um diálogo com esse coração. Que as telas que eles pintaram da comunidade que eles moram iam chegar em outros corações. E a gente fazia um trabalho de conexão.
O meu coração está conectado com o coração de outra pessoa que vai receber aquela belezura. Aí eu trazia música de coração, a gente fazia meditação de conexão dos corações. Agora nós vamos meditar. O meu coração está conectado com o seu. Vamos fazer conexões. Trabalhava com meditação. Eu cantava para eles a música do meu coração. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. E os meus olhos. Aí cantava para eles. E aí a gente ia trabalhando isso nas turmas. Aí a professora que dizia assim, eu não sei cantar, essa besteira, esse negócio de estar cantando, eu vou só fazer os corações. Pronto, professora, a senhora só faz os corações, já é muito. Aí eu fazia o seguinte, professora, quando a senhora for só fazer os corações, a senhora me chama, porque eu vou lá cantar para eles. Eu gosto de cantar, eu acho que até vou ser cantora. Aí eu ia, me metia na sala dela, ela deixava, ia lá e cantava para os meninos, para fazer a parte da sensibilização. E aí pronto, era só isso que ela podia oferecer, a gente só dá aquilo que a gente tem. Eu ia lá e cantava. E a minha turma, eu já preparava eles, eu meditava com eles, eles estavam calminhos, ficavam lá sozinhos. A diretora passava e dizia que eles estavam só. Eu digo, pronto, você fica aí tomando conta, eu vou lá rapidinho. E assim a gente ia se virando. E nesse meio tempo, a gente foi transformando o nosso ambiente. Através de quê? Desses corações, em que a gente ia desenhando a comunidade no coração. Na turma do Maternal 2, do Pré-2, aliás, que nas escolas do município a gente só trabalha com criança a partir de 4 anos. A gente ia pintando as cores da comunidade. A gente fazia os passeios, em vez de eles desenharem as casas, eles iam pintando, escolhiam as cores, iam lá fazendo as manifestações através das cores. Como é que está o seu coraçãozinho? Aí a gente botava a mãozinha no coraçãozinho e dizia, vamos se conectar com esse coração. Como é que está o coração? Qual é o barulhinho que o coração faz? Tum, 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 tum. O coração está batendo acelerado. E agora? Que cor você tira do seu coração? E aí a gente ia trabalhando isso. Identidade. E eles iam dialogando com a escola de uma outra forma. Eles iam entrando numa sintonia. Gente, a meditação ela tem um poder muito grande. A meditação ela vai criando uma onda de manifestação, de tranquilidade. A gente foi transformando a hora do recreio, a gente foi transformando a relação da comunicação não violenta para uma comunicação mais assertiva. A gente foi trabalhando a questão do diálogo, do acolher, como o professor deve acolher a fala com o aluno. A escola não virou um mar de rosa, mas a escola virou algo mais próximo e mais aceitável, porque realmente as relações estavam muito complicadas. E isso tudo através de um projeto onde a gente tinha como objetivo final pegar todos esses corações que foram produzidos a partir desses objetivos, levando a quem? Levando a comunidade dentro do povoado, porque depois disso, esses corações saíram do muro da escola. É claro que a gente teve uma reação do público, que quando a gente estava passando no desfile 7 de setembro, as crianças iam distribuindo o coração, e muitos ficavam surpresos, porque não esperavam ganhar esse coração, outros jogavam no chão. Mas interessante que quando jogavam no chão, as crianças iam lá e colhiam e diziam, tudo bem, ele não quer, vamos dar para outro. Eles não tinham a reação violenta de ficar com raiva. Eles até entendiam, por quê? Porque a gente trabalhou o acolhimento, a gente também entendeu o outro. Entender que o outro não é igual a você e que o outro, às vezes, também precisa aprender coisas que você um dia aprendeu. Coisas que ficam para o resto da vida. Ressignificar é isso. Dar novo sentido e aceitar, inclusive, que o outro um dia vai aprender aquilo que você um dia precisou aprender. E foi muito bonito esse projeto. Pode passar para mim, Marcos. E esses objetivos a gente atingiu todos, tá? Só volta aí. A meta, eu já falei, que foi todos os corações confeccionados durante o trimestre, foram 3 meses, porque assim, todo projeto ele só tem sentido se a meta final for trabalhada de forma processual. A gente trabalhar para que aquilo que a gente pretende, aonde a gente pretende chegar, ele tem um significado no processo, E todo esse processo ele foi trabalhado com aqueles objetivos.
Então, distribuído no percurso do desfile cívico de 7 de setembro, mostrando a toda a comunidade o que vivenciamos no processo de enfrentamento dos desafios do cotidiano, ações em busca de paz e transformação. E as famílias, elas foram envolvidas, tiveram palestras com as famílias, as crianças chegavam em casa falando do que elas fizeram, os pais souberam que a gente saiu visitando as casas, os pais participaram desse processo. Uns aceitaram, outros achavam besteira, mas enfim, a gente fez a nossa parte. E aí as ações, eu vou mostrar aqui algumas coisas que a gente foi fazendo. Pode passar. Aí a gente tem aqui, pode passar. Eu vou mostrar turma por turma. O 5º ano da professora V. Nosso desejo é espalhar nas ruas do Sobrado, Sobrado é o nome do povoado, os sentimentos que nutrem nossas ações para o bem. Mensagem de amor e fé foi profetizada, e aí a gente trabalhou muito aquela coisa do corrente do bem, né? Aquilo que a gente quer para si, a gente deseja para o outro. Então, que palavra de amor e fé a gente pode dizer para o outro? Atrás do coração, como era a turma do 5º ano, já tinha mensagem. Então, as pessoas do 5º, os alunos do 5º ano, eles produziam essas mensagens. Então, num desejo por um mundo que compartilhe amor e semeie o cuidado ao próximo. Nessa turma do 5º ano, a gente trabalhou o cuidado com o outro. Então, cada turma a gente foi trabalhando alguma coisa específica de acordo com a demanda de cada turma. Então, essa turma precisava aprender a cuidar muito de si. Existiam muitos conflitos entre meninos e meninas. E aí a gente foi trabalhando isso e eles escreviam mensagens atrás. Aí aqui são alguns corações, próximo. Aí tem a turma do 4º ano, o som que vem do coração. 4º ano do professor G. Nosso desejo é espalhar nas ruas do Sobrado os sentimentos que nutrem nossas ações para o bem. Muitos sentimentos ecoam no peito do ser que ri, que chora, que se alegra por compartilhar sentimentos pela paz entre todos. A turma do professor G traduziu esses sons através desses corações acolhidos pela maciez do tecido em feltro. É interessante que a gente mapeou a rispidez dessa turma. É aquela coisa áspera, né? É aquela coisa bem dura. E aí a gente trabalhou essa turma com um tecido feltro, que é a maciez. Então, trabalhou o sentir da maciez. Então, o que sentimentos a gente pode trazer para que a gente possa ser mais macio, ser menos ríspido, menos rígido, né? E aí a gente trouxe, né, pela maciez do tecido, que ao chegar em suas mãos, se conectará com a batida do seu coração. Então, a partir do momento em que eu sou menos ríspido, que eu sou mais macio, meu coração vai acalmando. Então, a gente também trabalhou com música aqui. Foi outra linguagem da arte que a gente trabalhou aqui, foi a questão da música. Pode passar? Aí a gente tem aqui também os corações dos sentimentos. Essa aqui são as turminhas menores. É uma turminha muito agitada. A gente trabalhou com mosaico. Aqui foi o mosaico, gente, é um recurso muito importante para trabalhar a questão do unir, do juntar, do concentrar. Então, foi muito legal. Essa professora, eu tive que juntar as turmas, porque teve algumas questões que eu percebia que se eu não tivesse junto mesmo, as coisas não andariam, e aí a gente fez, vamos fazer juntos. E aí a gente juntou as duas turmas. Nosso desejo é espalhar nas ruas de Sobrado os sentimentos que nutrem nossas ações para o bem. Cada cor representava um pouco de amor, carinho e harmonia, amizade e paz, e ingredientes fundamentais para um mundo melhor. E aí a gente trabalhou essa questão, né, do que a gente pode oferecer para o outro, quais são os sentimentos, o que representa cada cor, e a gente ia unindo essas cores, então cada um ia fazendo mosaico. Então esses corações ficaram coisas mais lindas. Aí são as imagens, todo o meu acervo pessoal, essas imagens. Pode passar. Aí tem agora da minha turma, essa aqui é da minha turminha, tá? Nosso desejo é espalhar sempre esse mesmo texto, né? Nas ruas do Sobrado, sentimentos que nutrem nossas ações para o bem. Através dos corações, manifestamos nossas emoções, e dentre tantos sentimentos da turma do 1º ano, em uma roda de conversa, trouxe o desejo de pintar as cores da alegria. Cada um expressou a partir do pincel e um espaço em branco a sua alegria de compartilhar com a comunidade do Sobrado e do Parque São José sentimentos que cultivam a paz. Eu fiz vários corações com a minha turma
Um deles, eles desenharam a casa deles, né? A gente fez passeios pela comunidade, foi bem legal. E atrás sempre tinha um textinho que eles escreviam, né? Alguns escreviam frases, outras palavras. Pode passar. Acho que ainda tem mais um. Pronto, acabou. Aí a gente tem esse projeto, ele foi desenvolvido mais efetivamente com a adesão dos professores da manhã, tá? Isso é natural acontecer, ele não estava no turno da tarde, e a gente fez algumas professoras da tarde que estavam pela manhã, fizeram pela tarde também. E depois, essa sou eu, né, aí de verde, eu fiz uma mesa. Eles se doaram para o projeto, e depois eu preparei uma mesa doando brigadeiro para as pessoas, né? Eu fiz uma mesa de brigadeiros doando alegria, cores. Eu fiz uma mesa bem colorida. Essa aqui é a minha sala de aula, onde na hora do recreio eu convidei eles para ganhar uma colher de brigadeiro. Foi bem divertido. Passei para mim, por favor. Aí depois tem uma mensagem que eu fiz, sentimentos que transformam vidas que se renovam. Eu senti essa energia de renovação na escola, foi muito lindo esse projeto, foi um momento muito rico. Vamos sim. Se você gostou dessa aula, adquira o curso completo de Formação Continuada em Psicopedagogia 2021 com a professora Néclia Dantas no site oxis.com.br.